No próximo ano, todas as decisões que são tomadas em relação à educação, em relação à cultura, em relação à infraestrutura, os caminhos que vamos trilhar estão contidos na peça orçamentária que será gestada em função da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias, da forma como veio da Comissão de Orçamento, Comissão Mista de Orçamento, ela precisa ser debatida até a exaustão. Nós estamos enfrentando uma crise, uma catástrofe do ponto de vista fiscal. Eu chamo a atenção dos senhores que nós aumentamos em mais de R$1 trilhão a nossa dívida pública no espaço de menos de 2 anos. Que essa administração temerária fez com que o dólar saltasse para mais de R$6. E isso significa, e aí eu me dirijo não apenas aos nossos pares, eu me dirijo à população brasileira que nos ouve, que nos assiste nesse momento, um reflexo evidente contra o bolso dos mais pobres que o Partido dos Trabalhadores diz, fala e tem uma narrativa que defende, quando na verdade abusa e usa dessa população em função dos fins a que se propõe. Um governo que propôs um pacote fiscal que é uma piada para a população brasileira, pois ao mesmo tempo em que diz que vai economizar 30 bilhões em 2025 e 40 em 26, que não é verdade, serão menos de 45 bilhões, este governo não mandou na peça orçamentária os recursos necessários para fazer frente aos fundos de transição da reforma tributária, e eu falo de mais de 8 bilhões de reais. Este governo já anunciou uma medida provisória de mais de 20 bilhões de reais que vão impactar os servidores públicos no próximo ano. Este governo, com a sua irresponsabilidade fiscal, fez com que este Banco Central, não de Roberto Campos, mas da maioria daqueles que foram indicados pelo presidente Lula, aumentasse a taxa Selic em 1% e apontasse mais 2 pontos percentuais, e cada ponto percentual significa mais de 50 bilhões de reais. Estamos falando de 150 bilhões de reais, estamos literalmente enxugando gelo. Passa-se a votação do substitutivo do PLN número 3 de 2024, que tem preferência regimental. Em votação na Câmara, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, eu gostaria de encaminhar. Questão de ordem. Se a gente está falando da lei de Questão diretrizes de ordem. orçamentárias. Os procedimentos regimentais devem ser observados. E eu estou inscrito. Nós não abrimos mão de orientação, de discussão, de entender o que está votando. Portanto, por gentileza, presidente, o senhor sabe do respeito por Vossa Excelência, do respeito pelos acordos que o PL tem, da nossa disposição, sim, de votar aquilo que é necessário para o país, mas nós não abrimos mão de que as votações sejam com clareza, com transparência, com respeito ao regimento dessa casa, e o senhor me perdoe, mas nós não estamos conseguindo entender. O senhor coloca um projeto em votação sem que os procedimentos regimentais sejam observados. Isso é vergonhoso, eu quero deixar isso claro. A gente votou aqui um projeto que fala que vai ser deliberado. A questão é quais são os critérios, como vai ser dividido, porque o que esta LDO está fazendo é legalizando balcão de negócio. O que esta LDO está fazendo é deixando líderes partidários, donos do dinheiro de comissão, como se fossem presidentes de comissão. Por essa razão, nós somos contra a lei de diretrizes orçamentárias, porque não dá para legalizar balcão de negócio e reduzir 600 parlamentares aqui como laranjas. Muito obrigado. Passa-se a votação do substitutivo de PLN número 3 de 2024 com adendos de plenário, que tem preferência regimental. Em votação na Câmara, as senhoras e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Passa-se a votação. Registrar o voto contrário da deputada Adriana Ventura e do Novo. Em votação no Senado, as senhoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o projeto na forma do substitutivo com adendos de plenário. A matéria vai à redação final. Deputado Cajado, depois... redação final. Redação final do PLN número 3 de 2024. Em votação na Câmara, as senhoras e os senhores deputados que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação no Senado, as senhoras e os senhores senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final. O PLN número 3 de 2024 vai à sanção.